Olá, pessoal. Então, vamos dar início às nossas aulas referentes ao módulo 3 da disciplina de Biologia Molecular. E o nosso tema é o processo de síntese de proteínas e sua regulação. Para contextualizar, então, a gente volta ao dogma central, onde a gente situa o nosso processo a ser abordado nessa parte dessa disciplina. Então, é o processo de tradução ou síntese de proteínas, onde o que a gente vai trabalhar é a transferência de informação de um código de 4 bases no RNA mensageiro para um código de 20 letras na proteína. Dentro disso, a velha questão permanece: como as células leem o genoma? Ou seja, nesse módulo, a gente vai tentar entender como, a partir de um RNA mensageiro, a célula consegue gerar uma sequência específica de aminoácido, e essa especificidade tem a ver com a sequência de bases no RNA mensageiro. Para isso, nós faremos nessa primeira parte desse tema, dessa aula, vamos tentar mostrar como o código genético foi desenvolvido, na verdade, foi desvendado, na verdade, nós vamos abordar de uma maneira abreviada as principais questões, os principais experimentos que foram realizados por um conjunto brilhante de cientistas. Em seguida, nós vamos apresentar as principais características do código genético e depois nós vamos entender como é que esse código genético ele é usado pela célula especificamente. E vamos fazer uma série de atividades e exercícios para sedimentar esse conhecimento, esse conteúdo. Existe uma série de componentes que a gente vai mencionar, a gente vai introduzir para vocês, e eu destaco aqui alguns deles que, além de serem trabalhados em aula, eles vão ser majoritariamente trabalhados por vocês a partir de atividades remotas. Então, vamos iniciar falando dos principais componentes da maquinaria de tradução, onde eu vou focar em apenas alguns, que são os centrais para o entendimento, para dar início a essa aula. Os aminoácidos, propriamente ditos, são os 20 aminoácidos. A enzima que vai conectar esse aminoácido a um tRNA específico, e esse tRNA é aquela molécula chamada adaptadora, porque ele vai conectar o código de 20 letras ao código de 4 letras. O código de 4 letras, nesse momento, é a nossa molécula de RNA mensageiro, e a aminoacil-tRNA sintetase vai, então, ligar covalentemente cada aminoácido a uma molécula de tRNA específica. Esse tRNA, na sua outra extremidade, ele apresenta um conjunto de 3 bases, que é denominada de anticódon, que vai reconhecer uma sequência de 3 bases específicas no RNA mensageiro. Esse reconhecimento vai acontecer em nível de ribossomo, tá? A gente vai ver exatamente como isso ocorre mais para frente. E para que isso aconteça, uma série de fatores também vão ser necessários. Aqui eu destaco algumas outras proteínas e os fatores de tradução propriamente ditos. Os fatores envolvidos na etapa de iniciação, na etapa de elongação e na etapa de terminação. Além disso, a síntese proteica é um processo energeticamente muito caro para a célula, onde um conjunto de moléculas de ATP e GTP vão ser requeridos o tempo inteiro, ou seja, a gente pode prever o gasto energético desse processo e ele é bastante alto de um modo geral. A cadeia polipeptídica, então, ela é formada por um conjunto de aminoácidos unidos pela ligação peptídica. O que a gente gostaria de enfatizar nesse primeiro momento é como é que isso ocorre. Então, aqui estão representados dois aminoácidos, aminoácido 2 e aminoácido 1. Então, a reação que vai acontecer no ribossomo vai ser desencadeada pelo grupamento químico NH-amino do aminoácido 2 no grupamento carboxílico do aminoácido 1. Isto vai gerar a eliminação de uma molécula de água e a união covalente desses dois aminoácidos
através do que a gente denomina, então, de ligação peptídica. O dipeptídeo formado, então, a gente pode observar, ele é constituído por uma extremidade amino, ou N-terminal, e uma extremidade carboxi, ou C-terminal. No próximo slide, a gente vê a mesma informação, só que agora a gente está representando quatro aminoácidos, e detalhando, mostrando para vocês a cadeia lateral desses aminoácidos, que em nada participa da ligação covalente que é formada entre um aminoácido e outro, propriamente dito. Então, de novo, o aminoácido 2, a extremidade amino, vai reagir com a extremidade carboxi do aminoácido 1, vai ser eliminada uma molécula de água e vai ser unido o aminoácido 2 a aminoácido 1 através da ligação peptídica. Em seguida, o grupamento amino do aminoácido 3 vai reagir com a extremidade carboxi do dipeptídeo já formado, eliminando uma molécula de água e formando a segunda ligação peptídica. Tudo isso dentro do aparato traducional, que é o ribossomo. Na terceira etapa, o grupamento carboxo N-terminal, do aminoácido 4 vai reagir com o carboxo tripeptídeo já formado, liberar uma molécula de água, e agora eu tenho um tetrapeptídeo formado. O que é importante enfatizar é que esse tetrapeptídeo, como tudo que a gente vai ver em proteína, em síntese proteica, tem uma extremidade amino, uma extremidade carboxi, e a gente já vai informar que a síntese de toda a proteína dentro da célula, ela se dá do N-terminal para o C-terminal. Ou seja, toda a proteína vai ter, na extremidade inicial, um grupamento amino livre, por isso N-terminal, e no final um grupamento carboxi livre, ou C-terminal. O mensageiro, que está lá, reconhecido pelo ribossomo, ele vai, então, ter uma região, que é denominada de região codificadora, e é essa região que vai conter um conjunto de bases na forma de 3 nucleotídeos, ou seja, de um códon, sobre o qual falaremos em seguida, que vai dar origem a cada um dos aminoácidos que vão entrar na composição dessa proteína que está sendo feita. Aqui nós estamos mostrando, só para relembrar, uma molécula de mensageiro eucariótica, porque ela apresenta a extremidade 5' cap e a cauda poliar no 3'. Geralmente, a região que antecede a região codificadora é chamada de região 5' não traduzida, e a região que está após o códon de terminação, ele é denominada de região 3' não traduzida. Então, é essa configuração que vai ser usada em nível de ribossomo para determinar a sequência de uma determinada proteína no processo de tradução. Os próximos slides a gente dedica a mostrar para vocês alguns experimentos e os principais cientistas envolvidos na elucidação do código genético, ou seja, como a informação linear de nucleotídeos no mensageiro vai ser traduzida numa proteína que tem 20 aminoácidos, um código de 20 letras, sendo que não tem correspondência química entre aminoácido e sequência de bases diretamente. Então, essa questão fascinou os cientistas por mais de 10 anos, a própria história da biologia molecular, e aqui a gente vê a questão como que 4 bases, 4 letras, vai ser traduzido num código de 20. Para responder isso, um conjunto de pesquisadores, de cientistas, vários, se reuniam e buscavam elucidar esses processos. Em destaque, o Nirenberg e Matei. Matei é um pós-doc de Nirenberg, formularam a questão: quais aminoácidos são especificados por códons de um único tipo de bases? É uma questão um pouquinho mais simplificada do que a gente tem
na realidade. Mas foi por aqui que eles começaram a elucidar o código genético. Então, esses pesquisadores, primeiramente, eles desenvolveram um sistema bacteriano livre de células. O que era isso? Cultiva a bactéria numa determinada condição e depois essas bactérias são lisadas. Eu arrebento a membrana dessas células e com isso eu tenho o suco celular, que na verdade é onde tem todo o aparato para fazer proteínas. Além disso, eles utilizaram trincas de RNA sintético, homopolímeros primeiramente, mais tarde polímeros mais complexos, para tentar entender e desvendar sequência a sequência qual a correspondência em aminoácido. Mais tarde, Corana, ele introduziu a análise de polipeptídeos dentro de extratos livres de célula. Então, essa abordagem experimental foi juntada com essa daqui e levou à elucidação dos 61 códons que codificam os 20 aminoácidos. Então, Nirenberg, ele utilizava um conjunto dos componentes celulares. Em cada componente, para cada definição de uma trinca, por exemplo, ele tinha vários tubos sendo realizados, onde ele estava fazendo o experimento, onde ele colocava um aminoácido radioativo, os outros 19 não radioativos, e assim por diante. Eu vou mostrar isso logo a seguir. E com isso ele mostrou, na presença de poli-U, ele mostrou que o único radioatividade era encontrada na fenilalanina. Portanto, quando ele tinha um RNA sintético poli-U, ele observava que ele tinha um peptídeo polifenilalanina. Mais tarde, ele introduziu o poli-A e ele observava que o único que estava radioativo era a polilisina. Quando ele adicionava a poli-C, era poliprolina. Esse experimento pode ser melhor visualizado aqui. Então, vocês imaginam que eu tenho o lisado celular, que tem tRNA, tem ribossomos, tem aminoacil-tRNA sintetase e os aminoácidos. Então, num primeiro tubo, eu uso prolina radioativa. Então, eu tenho prolina radioativa e esses componentes. No segundo tubo, eu tenho lisina radioativa, e os 19 aqui, ó, eles estão não radioativos. Eu tenho lisina radioativa e os 19 não radioativos, e assim por diante. Quando ele incuba esse extrato celular, cada um dos 20, com um poli-U, realiza um experimento para poder filtrar, proteína vai para o fundo e o livre é sugado fora, e ele vai analisar em qual tubo tinha radioatividade. Ele vê que na presença de poli-U, apenas no tubo onde ele tinha colocado fenilalanina radioativa, ele tinha, então, radioatividade sendo mostrada. Esse experimento foi central, foi o experimento que levou a decifrar o código genético como um todo. Então, o que Nirenberg e Corana aportaram foi a filtragem desse extrato celular. Se eu tiver leucina carregado no tRNA, poli-U, fenilalanina com tRNA, arginina com tRNA, e sugar isso através deste filtro, todo mundo é pequenininho, passa, porque esse filtro ele é constituído por poros, tá? Então, é uma filtração que depende do tamanho. Na presença de ribossomos, o ribossomo não passa por esse poro, porque o ribossomo é um aparato muito grande e ele é retido no filtro. Então, o significado desse experimento é: se eu tenho uma trinca de U, todos os tRNAs carregados com seus aminoácidos, eu vou fazer isso nos 20 tubinhos, daquele mesmo jeito que eu mostrei no slide anterior. Na presença do ribossomo, eu vou ver que o único que fica retido junto com o ribossomo é o tRNA fenilalanina radioativo. Então, é quem gruda no filtro e não consegue passar, porque o filtro tem um poro
que não permite a passagem deste complexo tão grande. Então, esses experimentos, associados de vários outros, mas a base sempre é o uso de RNAs artificiais, ou seja, RNAs sintetizados in vitro, os extratos proteicos bacterianos, livre de membranas apenas, e mediante a adição de poli-U, poli-C e poli-A, foi identificado polifenilalanina, poliprolina e polilisina. Quando eles começaram a misturar os copolímeros, eles começaram a identificar vários outros códons para misturas de determinados aminoácidos. Por exemplo, como eu mostrei no último slide, se eu tiver poli-U mais ribossomo, eu vou ter ligado ao filtro o tRNA fenilalanina. Se eu tiver GUU mais ribossomo, eu vou ter o tRNA valina ligado ao filtro. Então, com isso, vários códons foram decifrados. Mais tarde, eles começaram a utilizar copolímeros. Por exemplo, copolímeros de CU mais ribossomo. Eles viram que eles tinham dipeptídeo, uma sequência formada por leucina, serina, leucina, serina, leucina, serina. Quando eles tinham o GU mais ribossomo, eles viam que o polímero era cisteína, valina, cisteína, valina, cisteína, valina, cisteína, valina e assim por diante. Quando eles tinham AG mais ribossomo, eles tinham 3 tipos de polipeptídeos: polilisina, poliarginina e poliglutamina. Quando eles tinham AUC, eles tinham poliisoleucina, poliserina e polistidina, e assim foi com tetranucleotídeos e etc. Diante desses experimentos, eles conseguiram a completa designação de aminoácidos específicos para cada um dos 61 dos 64 possíveis códons. Aqui, então, a gente mostra a tabela do código genético, que é lida sempre do extremidade 5' para 3'. Então, sempre essa base aqui à esquerda é a extremidade 5'. Aqui eu tenho o nucleotídeo central e aqui eu tenho o nucleotídeo da extremidade 3'. Então, se eu tiver A, eu vou ter fenilalanina. C, eu vou ter serina e assim por diante, tá? Outra maneira de representar esse código, sempre do 5' para o 3' é eu ter GCU, GCG, GCC ou GCA, que é para o aminoácido alanina e assim por diante. Uma terceira maneira de representar é essa maneira circular, que sempre vai do 5' para o 3'. Por exemplo, o aminoácido metionina, que é definido pelo códon de iniciação, ele é do 5' para o 3' AUG. O aminoácido leucina, ele é do 5' para o 3' UUA, UUG é leucina, e leucina tem mais 4. CUU, leucina, CUC, leucina, CUA, leucina, CUG, leucina. Então, leucina tem 4 e 2, 6 códons definem o aminoácido leucina. E vocês podem fazer para prolina, arginina e para todos os outros, no sentido de treinar o entendimento que do 5' para o 3' eu defino para um determinado códon, um determinado aminoácido, após a elucidação realizada. Então, eu vou mostrar aqui uma série de slides reforçando o que a gente viu até este momento. As características básicas do código genético vai ser mais visualizada na parte 2 dessa aula. A correspondência códon-anticódon também, o tRNA como uma molécula adaptadora, a importância da enzima aminoácido e as regras de pareamento do tipo Watson-Crick e um tipo diferente de pareamento que vai ser chamada de Uobel. Em seguida, a gente parte para ver a lógica da tradução
e como que a gente aprende a traduzir uma determinada sequência de nucleotídeos. Então, revisando os grandes cientistas e os seus feitos e os experimentos que levaram a elucidar o código genético. O primeiro deles a gente vai falar, vai mostrar alguns aspectos do trabalho feito por Nirenberg. Então, eu estou mostrando este link, este endereço eletrônico, que tem uma história fascinante, que vocês podem conhecer, e para isso basta querer e clicar os diversos links que vocês vão encontrar uma vez utilizando esse endereço. A mesma história, Nirenberg foi um dos pioneiros, né, em quebrar o código genético, em elucidar o código genético. Então, ele fez o que ele fez? A pergunta era o que significa exatamente esse código genético e como que a gente pode decifrar. Então, a gente falou nos slides anteriores alguns experimentos que eles, de maneira genial, propuseram e realizaram e decifraram depois os resultados. De novo, é uma história fascinante, é super interessante o interesse de vocês no sentido de ler e pesquisar. Então, por volta de 54, Watson e Gamow, eles convidaram uma série de pesquisadores, de cientistas brilhantes para constituir um clube, o Clube da Gravata. Esse clube, ele era constituído por pesquisadores imbuídos dessa mesma questão biológica, que era o significado, como é que a informação flui do DNA para as proteínas. E só como uma curiosidade, cada um dos 20 cientistas usava uma gravata que representava um aminoácido, simbolicamente, né? Então, o objetivo era entender como que o DNA a sequência do DNA se relacionava com a sequência das proteínas. E os principais sucessos desse clube foram vários, que deram conta depois dessa elucidação do código genético. Primeiramente, Gamow, um matemático russo, ele postulou que 3 letras do código, 3 bases, eram suficientes para definir os 20 aminoácidos. A essas 3 letras, Sidney Brenner cunhou o nome, definiu o nome de códons. Em seguida, Crick postulou a hipótese do adaptador, uma hipótese genial, porque sequer essa molécula havia sido descrita até aquele momento. Mas mais à frente, Robert Hawley, ele mostrou e caracterizou a molécula do tRNA, que foi a molécula que eu já falei para vocês, que conecta a sequência de bases no mensageiro com o aminoácido que vai constituir as proteínas. Então, o Gamow postulou que a combinação de 3 era suficiente para os 20 aminoácidos. Brenner definiu isto como sendo um códon, e Brenner, juntamente com o Crick, fizeram alguns experimentos provando essa hipótese do Gamow. Como eles fizeram isso? Retirando 1 ou 2 nucleotídeos do gene R2B do bacteriófago T4, Crick e Brenner viram que isso causava mutações não funcionais. Da mesma maneira que a retirada ou a introdução de 3 bases, ou seja, do que Brenner havia denominado de códon, a esse mesmo gene, restabelecia a funcionalidade do gene. Então, com isso, ele mostra que Gamow estava certo. 3 bases é suficiente e é o que é usado para definir um determinado aminoácido que vai fazer parte de uma proteína. Nirenberg, Matei, um aluno de Nirenberg, e Khorana foram então os responsáveis por definir a correspondência entre cada um dos códons e o específico aminoácido. Hawley foi o responsável pela determinação da estrutura do tRNA, a molécula adaptadora prevista por Crick. Então, em 68, Khorana, Hawley e Nirenberg receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por suas descobertas. É isso aí, como a primeira parte desse tópico, e a gente continua em seguida.